todos nós podemos ter opiniões e somos uma democracia, então ser a favor do porte de arma ou ser contra é de livre, cada um pode se defender isso. Agora, nós não podemos, quando se trata de fazer leis, nos basearmos em achismos ou em questões emocionais. É necessário que se use dados científicos. A deputada Janete apresentou dados aqui e evidências demonstram, assim, em nenhum país do mundo conseguiu se resolver o problema da violência armando a população. E mesmo quando se fala disso sobre os Estados Unidos, se a gente pega o mapa da violência no mundo dos países desenvolvidos, os Estados Unidos é o mais violento. O índice de homicídio nos Estados Unidos, se comparado da Alemanha, da Suécia, da Dinamarca, da Holanda, é 5 vezes maior nos Estados Unidos do que nesses países desenvolvidos europeus, onde não existe a flexibilização do uso de armas por parte da população. Então, eu penso que nós precisamos nos basear em dados fundamentados, em dados científicos, em pesquisa, para tomarmos nossas decisões. E uma outra questão é que o Estado, nós precisamos cobrar do Estado, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, que eles cumpram com suas obrigações de oferecer segurança, com políticas sociais que efetivamente possam reduzir o problema e as causas daquilo que gera tanta violência no país, né? Mas a opinião é livre. Agora, ontem eu falei aqui sobre a questão, né, das redes sociais e como isso ao mesmo tempo que é bom ter um problema muito grande nisso, mas como cresce no Brasil a intolerância, o ódio, a violência, o radicalismo. Por isso é tão necessário que tenhamos muito cuidado com aquilo que nós externamos, como nós falamos e como nós defendemos as nossas ideias. Eu posso perfeitamente defender as minhas ideias sem atacar o outro que pensa diferente de mim, sob pena de que meu discurso, se eu fizer isso, ele vai estar estimulando o ódio e a violência. Então, não é possível que alguém diga que porque eu sou contra a flexibilização do porte da arma, que eu sou a favor dos bandidos. Ora, não existe esse silogismo. As coisas não são dessa forma. A gente não pode ser maniqueístas dessa forma, ou seja, ou você está a meu favor, ou você é contra mim. Isso aqui é uma democracia e nós temos todo o direito de defender as nossas ideias. E defender as minhas ideias não presume que eu ataque e desqualifique o outro ou que eu crie imagens fantasiosas sobre o outro. Então, assim, nós estamos num ponto no Brasil que se você não concorda com uma pessoa, você já é desqualificado imediatamente. Às vezes, por um único posicionamento, as pessoas te agridem nas redes sociais, te agridem no discurso. Isso é um absurdo. E nós que somos formadores de opiniões e somos representantes da sociedade, não podemos fomentar de forma nenhuma isso. Então, assim, se eu critico uma atitude do governo Bolsonaro, é porque eu sou a favor de Lula ou de petistas ou sei lá mais o quê. Ora, em que mundo nós estamos? E nós, como formadores de opinião, não podemos incentivar esse tipo de coisa. Eu gostaria de fazer aqui algumas reflexões. Eu não sou filósofo, eu não sou sociólogo, eu não sou psicólogo, eu sou um estudioso, sou professor de geografia, sou mestre em educação e tento ler e pesquisar para compreender aquilo que está acontecendo antes de expor a minha opinião, antes de falar sobre qualquer coisa. Então, assim, quando a gente vê o ódio que existe hoje em muitos pontos do mundo, como pessoas se matam em muitas regiões do mundo, como isso nasceu? Por exemplo, se você pega um país socialista, um país, muçulmano, onde existem divisões dentro do muçulmanismo, entre xiitas e sunitas, por exemplo. Eles acreditam nas mesmas coisas, o Deus dele é o mesmo, pregam amor, etc. E por que se matam?
Porque chega uma hora em que as desavenças, as divergências, elas vão se acentuando, de tal forma que o discurso das pessoas contra o outro cria a imagem de que o outro é tão ruim, tão imprestável, que se eu matá-lo, eu serei perdoado por isso. Eu estou fazendo um favor para Deus eliminando o outro. Porque cristãos e muçulmanos em muitas regiões do mundo, ou cristãos e hindus, ou hindus e muçulmanos se matam? Porque o discurso radical de desqualificação do outro, de ódio contra o outro, de desprezo ao outro, chega a tal ponto que as pessoas passam a acreditar que se eu matar o outro, só porque ele pensa diferente de mim, porque ele tem uma religião diferente de mim, porque ele tem ideias diferentes de mim, eu serei perdoado por isso. Eu estou fazendo um favor à humanidade eliminar essas pessoas. Porque na Alemanha, lá na Segunda Guerra Mundial, as pessoas viram seus vizinhos sendo presos, indo para campos de concentração e não protestaram contra isso. Porque o discurso de que aquelas pessoas eram vermes, eram restos da humanidade, funcionou tanto que as pessoas não se importaram que os seus vizinhos e seus conhecidos estivessem indo para campos de concentração e estivessem sendo mortos das formas mais cruéis como foram mortos. Por isso, olha só, eu não estou radicalizando não, muito pelo contrário. Eu estou ponderando sobre a forma com que a gente fala as coisas, quando a palavra tem força. E entre aquilo que eu falo e aquilo que as pessoas estão entendendo, há uma diferença imensa. Então, assim, todo cuidado com as palavras e com o discurso, neste momento de tanto ódio e radicalismo, é pouco. E nós não podemos incentivar isso. Então, quando nós vemos em várias partes do mundo, pessoas de uma mesma nação, de uma mesma religião, ou se matando apenas porque pensam diferente, começa assim, tudo começa pelo discurso. Essas coisas não acontecem do dia para a noite, essas coisas vão se avolumando. Então, quando o tempo inteiro eu enfatizo que aquele que pensa diferente de mim está errado, que não vale nada, que é porque ele está defendendo não sei quem, etc, etc, eu só incentivo o ódio, a violência, a criminalidade, o radicalismo. Eu não estou contribuindo para absolutamente nada, a não ser para piorar a situação. E tudo que nós não precisamos hoje é de discursos que piorem ainda mais a já tão radicalizada situação que nós vivemos no Brasil. Então, assim, para finalizar, as pessoas têm direito à opinião, elas têm direito a uma opção de vida, elas têm direito a optar por uma religião, elas têm direito a optar por um partido político, elas têm direito a optar por uma ideologia. E nós precisamos aprender a conviver com isso. A pluralidade, ela é fantástica. É isso que faz a vida ter sentido. Já imaginou um lugar onde todo mundo pensa exatamente as mesmas coisas, concorda com tudo, gosta das mesmas coisas, defende as mesmas coisas? Então, assim, um apelo que eu faço àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo em casa, repense essa situação. Se você não pode respeitar, se você não pode gostar, se você não pode amar o próximo, tenha tolerância. O mínimo que se pede é tolerância, porque tolerância não é a mesma coisa que aceitação, né? Muita gente tem dito que tolerância é muito pouco, né? Porque tolerância é como se eu dissesse assim, olha, eu te odeio, eu não gosto de você, mas eu vou permitir que você viva em sociedade mesmo assim. Mas então, se nós não podemos respeitar na íntegra, se nós não podemos amar o próximo, se não podemos entender o sentido fecundo da democracia e o direito de cada cidadão, que a gente pelo menos tolere, que nós tenhamos pelo menos tolerância e que meçamos os nossos discursos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente posta, porque pode ser que você ache que é só a sua forma e o seu direito de falar, mas isso está incentivando a violência, a morte, o ódio e o radicalismo. Muito obrigado, presidente.